Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Oh, Jesus maravilhoso, graças. Versículo de número 35. E naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá ou não se importa que nós pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disseram uns aos outros, disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos assentar, queridos. Glória a Jesus, Deus eterno e fiel. Aleluia. Oh, glória. Obrigado, meu irmão. Grande é o teu galardão. Eu estou feliz por poder estar nesta casa e por ter este número de irmãos que tiraram esta noite para prestar um culto de adoração ao Senhor. Ninguém veio aqui porque não tinha outro lugar para ir. Ninguém deixou as suas casas para vir aqui porque não via nada de... Não, vocês deixaram outras coisas porque viram neste dia a grande importância de estar na presença do Senhor. Aleluia! De adorar a Deus, de prestar culto ao Senhor. Atravessaram longas distâncias contra a irmã Camila, que atravessou aí toda Londres, de norte, chegando ao sul, para poder estar adorando a Deus. A família da irmã Keila, que vem, a sua mãe que vem passear, vem rever os netos, vem tirar alguns dias, mas aprove a Deus trazê-la e se assentá-la sobre essas cadeiras para ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Amiga da irmã Fátima, nossa irmã que está conosco, o nome da irmã é Irmã Adna. Deus abençoe. Glória a Deus, feliz por todos os irmãos, irmã Adélia, sua vida, sua filhinha. Sinto falta quando eu olho para aí e não vejo a senhora em pé dando glória a Deus. É uma alegria, a sua alegria nos alegra. Aleluia! Glória a Deus. É muito bom, irmãos, é muito bom estar na presença do Senhor. Quando nós recebemos este incumbência de trazer a palavra do Senhor, já bate no nosso coração uma preocupação sobre o que vamos de pregar, o que vamos trazer para a igreja. E aí já entra o seu coração em um processo acelerado. Sua mente já começa visitando dos 1189 capítulos, você já começa a pensar qual que você vai, dos 31.173 versículos, você já começa a pensar qual vai ser o versículo que eu vou pregar, Senhor. Tem 31.173, me mostra um, e você vai em um. Você vai nas mensagens, eu tenho escrito mais ou menos 1.400 esboços escritos, e você vai, pega os seus esboçados, tem 1.400 mensagens. Tem mensagens que foram pregadas há 10 anos, tem mensagens que foram pregadas há 30 anos, tem uma mensagem que eu preguei há 33 anos, e eu ainda tenho o esboço original de 33 anos, e você fica olhando para ele e você diz: será que é essa? Será que se eu pregar essa vai dar bem? Você pega o esboço recente, que nem eu peguei o esboço, tira esse agudinho que tá piando aqui na minha orelha aqui. Eu pego um esboço recente, como eu preguei na sexta, quando eu preguei domingo passado à noite ali na Madureira, quando nós cooperamos, Deus nos deu uma mensagem ali sobre o cuidado de não perder, para depois valorizar aquilo que você perdeu. Eu digo, essa vai dar certo. Mas aí eu sento e você ora, dobra o joelho de madrugada, dobrei o joelho, eu disse: Deus, o que eu vou pregar amanhã, Senhor? Me dá uma palavra, e o coração não abre. Hoje eu vim para o gabinete, e esses dias a gente escrevendo, eu escrevi outra mensagem. Entre esse período, Deus me deu um tema sobre quando a fonte seca, Deus ainda é Deus acima da fonte. Eu disse: vai ser essa, Senhor, eu vou pregar sobre essa. Quando a fonte secar, Deus ainda é Deus acima da fonte. E eu fiquei todo animado com esse texto, mas de repente Deus muda o meu coração e disse: eu não quero que fale sobre fonte. Aí Deus me deu uma mensagem: surpreendidos pela tempestade.
quando a tempestade nos surpreende. E eu fiquei com essa mensagem, trabalhando ela no coração, rabiscando no celular, anotando, e eu vim para o gabinete, eu comecei a escrever. Eu digo: Senhor, como terei certeza? Como terei certeza se aquilo que eu escrevi é aquilo que deve ser pregado hoje, surpreendidos por uma tempestade? E eu estava ali no gabinete escrevendo, de repente eu escutei vindo aqui dentro da igreja: quando estiver frente ao mar. E eu disse: olha, eu acho que é isso aí. Mas de repente alguém cantou aqui: mestre, o vento balançou meu barco. Aleluia. Mestre, eu digo: olha, Aleluia. Deus tem negócio. Aleluia. E eu quero que você entenda uma coisa: ninguém que está aqui, minha irmã, meus irmãos, ninguém aqui, aleluia, está livre de ser surpreendido por uma tempestade. Nenhum de nós. Todos que entramos no barco, todos que entramos no mar, nós estamos sujeitos à tempestade. E as tempestades, elas vêm de repente. Vocês já pararam para pensar que nós nunca estamos preparados para a tempestade? Já parou para pensar, irmão Carlos? Nós nunca estamos preparados para a tempestade. Por mais que nós venhamos a estar firmes, por mais que nós sejamos prontos para toda a guerra, mas nós nunca estamos prontos para tempestades. As tempestades sempre, elas nos apanham de surpresa. A tempestade sempre nos surpreende, porque às vezes você até imagina que uma tempestade ela vem vindo, você só não imagina o tamanho da tempestade que vem, e de repente você se vê em meio ao mar revoltos, você se vê em meio a ventos, você vê o seu barco enchendo de água, você vê os seus recursos se esgotando, você vê a sua força se esvaindo, e você já não sabe mais o que fazer. Aleluia. E é isto que vai acontecer. É isto que está intrínseco dentro deste texto, aonde o próprio Jesus chama os discípulos para o meio da tempestade. Talvez hoje você vai achar difícil o que eu vou dizer. Foi Jesus quem levou os discípulos para o meio da tempestade. Foi Jesus quem os levou. Marcos ele não relata. Marcos diz: entrando eles no barco. Mas Mateus não. Mateus ele é um pouco mais detalhista. O evangelista Mateus ele é um pouco mais detalhista. E ele vai escrever no capítulo 8, versículo de número 23. E entrando Jesus no barco, os discípulos o seguiram. Em Marcos ele só vai dizer assim: e entraram no barco e Jesus estava com ele, tinha outros barquinhos. Mas Mateus vai dizer: Jesus entrou no barco e os discípulos seguiram ele. Era como se Jesus estivesse dizendo: olha, no capítulo de número 3, há poucos dias atrás, eu escolhi dentre vocês, porque no capítulo 3 a Bíblia vai dizer assim: e subindo Jesus para o monte, chamou os seus discípulos. Está escrito lá pelo versículo 13: chamou os seus discípulos, escolheu os 12, separou, apontou. Ele não escolheu o perfeito, ele não escolheu os mais fortes, ele não escolheu os mais ricos, ele não escolheu os mais sábios, ele escolheu aqueles de coração quebrantado, os que estavam prontos, os que serviriam por qualquer situação que fosse. Jesus, quando chamou os seus discípulos, não os chamou pela capacidade psicológica, Jesus chamou pelo seu coração, porque antes de examinar as suas capacidades, Jesus conheceu os seus corações e chamou a cada um deles. Jesus passou a noite orando para que Deus revelasse quem seriam os 12. Aleluia. Nenhum era mais forte, nenhum era mais rico, nenhum era mais sábio, nenhum era mais poderoso, mas todos eles estavam dispostos a seguir Jesus em qualquer situação. Todos eles estavam dispostos a ir para qualquer situação. E Jesus vai escolher, Jesus vai dar algumas aulas a eles. Do capítulo 3 ao capítulo 4, Jesus vai dar a eles algumas instruções básicas. Jesus vai mostrar a eles para o que ele veio. Jesus vai mostrar a eles o que eles fariam. Mas Jesus precisava dar uma lição muito mais firme para eles. Eles precisariam aprender algo mais.
E Jesus vai levar eles, irmão, para a aula mais difícil das suas vidas. Jesus vai levar os seus discípulos para a aula mais difícil que eles teriam. Porque assentar-se à relva e ouvir as bem-aventuranças é maravilha. Amém, irmãos? Estar assentados ao redor de Jesus, Jesus assentado no meio, e Jesus abre a boca e começa a ensinar: bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Era muito fácil estar assentado e ouvir este ensino. Era muito fácil acompanhar Jesus para uma festa de casamento, porque tudo isto acontece antes da tempestade. Vai para uma festa de casamento, Jesus inicia na festa de casamento, está todos celebrando, todo mundo alegre, a notícia vem: olha, acabou o vinho. E eu creio que não foi uma notícia secreta, foi uma notícia que se espalha dentro da festa. E os discípulos próximos de Jesus disseram: vamos embora mais cedo hoje, porque acabou o vinho. Nós vamos mais cedo, pensamos que a festa ia durar mais, mas se acabou o vinho, acabou a alegria. E então agora Jesus vai começar a dar a eles uma lição. Jesus vai mostrar para eles: olha, aonde vocês estiverem, vocês terão que dar provisão no lugar que vocês estiverem. Aonde vocês estiverem, vocês serão detentores de um milagre para transformar. Eu vou ensinar você que o Filho do Homem veio para transformar, e eu vou começar a mostrar como vai ser essa transformação. Ela é radical. E então eles veem Jesus transformar a água em vinho, irmão. O burbúrio é geral, a conversa se espalha, há uma festa tomada por interrogações. Como ele fez? O que aconteceu? Eu vi, era água. Os servos dizem: olha, que era água, viu? A notícia vai espalhando para o mestre Sala, era vinho, mas a notícia que sai de dentro dos batizadores era água, era 6 talhas de água. Eu tenho certeza, fui eu que fui lá no poço, fui eu que enchi, eu vi, era água. E o outro dizia: você se enganou, aquelas talhas não estavam escondidas. Não estava não, foi nós que enchemos, ele só que se leva. E quando chegamos lá, era vinho, era milagre mesmo. Os discípulos vão aprender. Mas agora chegou a hora mais difícil. Jesus, ele entra no barco, e é como se eles dissessem: vem comigo, vou levar vocês para uma aula prática hoje. Vou levar vocês hoje. Vocês estavam na aula teórica, mas hoje eu vou levar vocês na aula prática. Eu vou deixar vocês resolverem um problema, e eu vou analisar como vocês vão se sair diante deste problema. Jesus entra no barco e só dá uma ordem: passe para o outro lado. Nós vamos para o outro lado. Tá bom. Jesus faz o que, irmãos? Ele vai para a pomba do barco, ele pega uma almofada, ele se ajeita, ele deita, coloca a cabeça sobre a almofada e dorme. Você vai entender este dormir, que tem um mistério aí? Ele dorme. Quando ele dorme, o barco segue o seu curso. Tudo está tranquilo. Irmão, para você entender o tamanho desta lição, isso não é um mar. Isso não é o Oceano Atlântico, o Pacífico, não é o Mar Egeu, não é o Mar Morto. Isso é um lago. É o Lago de Genesaré. Isso é um lago com proporções gigantescas, a ponto de ser chamado de mar. E um vento forte vai começar a bater. O vento, antes de chegar no barco, ele começa a açoitar o mar. O vento não vai direto para o barco, porque quando o vento vai direto para o barco, acontece como o barco de Paulo. Um vento euroquilão açoita o barco, ele racha ao meio, o barco afunda. O vento não vai direto no barco, o vento vai bater nas águas e vai começar a formar ondas. E o vento vai tornando-se mais forte e as ondas vão se tornando mais altas. E o barco começa a balançar. Jesus continua dormindo e os discípulos continuam trabalhando. Os discípulos continuam lutando. Os discípulos continuam remando. Os discípulos, um recolhe vela, o outro puxa, lança uma corda, lança o batel, levanta a vela, baixa a vela, rema da direita, rema da esquerda, solta o mastro, puxa a corda, levanta o batel, vira o leme, joga para a direita. E os
O desespero vai começar a bater. Por quê? Porque eles estão empreendendo tudo o que pode. Eles estão colocando todo o seu esforço e não está resolvendo nada. E o desespero vai bater, irmãos. E eu posso dizer que muitas vezes isso acontece na nossa vida. A luta está vindo e você está lidando com a luta, você está lidando com o problema, você está tentando resolver, você está negociando o problema, você está protelando o problema, você está lançando ele mais para frente, tentando com todos os seus meios, com todos os seus recursos, você coloca daqui, corta dali, ajeita daqui, só que o vento continua açoitando e o vento continua aumentando. De repente, com o problema, ele já começa a fazer você tremer, ele já começa a causar pavor. E eles começam a se apavorar. Aleluia. Jesus levou eles lá para isso. Porque na lógica, volta só um pouquinho de retorno para mim aqui. Já estou cansado. Na lógica, eles esperariam o outro dia. Porque a Bíblia diz assim: e sendo já tarde. Verso 35. Sendo já tarde. Qualquer pescador, eles esperariam o outro dia: Senhor, já é muito tarde, vamos pela manhã, ou vamos pela madrugada. Mas Jesus disse: não, eu quero levar vocês agora. É nesse período que eu quero, irmão, a aula que eles teriam, mudariam as suas vidas. Aleluia. As tempestades, elas nos surpreendem, mas elas nos ensinam. As tempestades batem na nossa porta, elas surpreendem, mas elas nos fazem entender que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Aleluia. Jesus vai ensinar algo para eles que você vai aprender hoje. Jesus vai ensinar: olha, vocês vão andar comigo. Fazendo algumas perguntas. Os discípulos eram crentes? Só dois. Os discípulos eram crentes? Os discípulos estavam firmes na fé. Sim. Jesus estava com eles. Sim. E por que veio a tempestade? Por que veio a tempestade se eles estavam crentes? Por que veio a tempestade se Jesus andava com eles? Era simples, irmão. Pode entrar no barco, Jesus está conosco. A tempestade vai cortar para lá, cortar para cá. A tempestade vai passar do fundo. Ela vem para o norte, para o sul, mas ela não nos atinge. Porque se Jesus está no barco, a tempestade não pode chegar. É pelo contrário, irmão. Se Jesus está no barco, aí que a tempestade vai vir. Por quê? Porque se Jesus está no teu barco, a prova é que você vai chegar. Não, ele não disse que não haverá tempestade. Ele disse: vamos passar para o outro lado. Você precisa entender, na primeira didática de Jesus, ele disse: vocês vão andar comigo, vocês vão viver comigo, vocês vão estar na minha presença, vai estar em jejum, vai estar em santificação, vai estar em oração, vai estar cheio do meu Espírito, mas vai ter tempestade, mas a tempestade vai varrer o barco da direita, vai varrer o barco da esquerda, mas o seu barco vai continuar trilhando, porque eu vou estar lá. Aleluia. Jesus vai mostrar que mesmo crente, tempestade chega. Irmão, estão ensinando por aí que crente não pode passar luta, que crente não, é o contrário, irmão. Jesus vai mostrar na aula prática para os discípulos. Ele disse: o que eu vou mostrar para vocês é um pouco da tempestade que vocês vão passar. Porque os discípulos, eles teriam que aprender, irmãos, que mesmo sendo crente haveria açoites, que mesmo sendo pregador haveriam prisões, que mesmo sendo pregadores haveriam rejeições. E Jesus vai dar a eles numa aula natural. Era a aula da tempestade. Por quê? Porque Jesus leva eles para um lugar onde eles dominavam. Jesus leva eles no lugar onde eles dominavam. Jesus vai levar a eles onde eles tinham prática. Jesus vai levar aonde eles tinham experiência. Jesus vai levar aonde eles eram mestres. Jesus vai levar aonde eles tinham continuidade. Aonde eles já não era a primeira tempestade, irmão. Eles já tinham passado muitas tempestades. E Jesus vai levar eles lá no meio. Ele disse: eu vou ensinar vocês aonde vocês conhecem. Porque quando vocês chegarem no desconhecido, vou ensinar a vocês aonde vocês têm experiência. Porque quando vocês chegarem aonde vocês não sabem ter, não sabem o que fazer, lá vocês vão lembrar que eu acalmei a tempestade, que eu ensinei a não perder a cabeça, a não desesperar, a confiar, e vocês vão
precisam saber que lá na outra tempestade eu ainda estarei no domínio. Jesus te ensina a passar a luta para que você aprenda, aleluia, que Ele é Senhor. Mesmo crentes, mesmo andando com Jesus, mesmo pertinho de Jesus, as tempestades vão surgir. Diga para o crente do seu lado: as tempestades vão chegar na tua vida. Se elas não chegarem agora, elas chegam amanhã. Cedo ou mais tarde elas vão chegar. Mas você vai aprender com Jesus hoje, aleluia, que a tempestade é momentânea, mas que Ele é eterno. Você não entendeu não. Eu preciso repetir hoje: tempestade na tua vida é momentânea. Tempestade na sua vida dura uma noite ou 2 noites. Pastor, a de Paulo durou 14 noites. Então tá bom, que dure 14 noites. Mas o meu Jesus, Ele está conosco na primeira, na segunda, na 14, na 14ª, na 15ª. Ele disse: eu estou convosco todos os dias. Dia de sol eu estou convosco, dia de vento eu estou convosco, dia de chuva eu estou convosco, dia de tempestade eu estou convosco. É isso que você vai aprender hoje. A tua vida não é só de bonança, tem tempestade, mas tem Jesus em todos os dias. Aleluia. Surpreendidos pela tempestade. Pastor, e o que os discípulos aprenderam? Primeiro lugar, tem tempestades que tornam os nossos recursos em vão. Existem tempestades que o nosso recurso não vale nada. Meu Deus, pastor, o senhor trouxe hoje a gente para desanimar. Tem tempestade que o seu recurso não vale nada. Tem tempestade que os seus amigos do governo não vão fazer nada. Tem tempestade que o seu amigo que empresta dinheiro não vai poder resolver nada. Tem tempestade que o seu conhecimento, a sua faculdade, a sua formatura, o seu doutorado não vai resolver nada. Porque os discípulos fizeram tudo o que eles podiam. Os discípulos gastaram todos os seus recursos, mas a tempestade ainda continuava. A tempestade não foi embora. O barco continuava enchendo, a tempestade soprando, o vento soprando, e nada acontecia. Irmão, existe tempestade que você vai gastar sua força, vai gastar sua saúde, vai gastar seu dinheiro, e a tempestade ainda vai continuar assolando. Segunda coisa, aleluia, se eles não parassem para clamar, eles iriam afundar. Primeira coisa, seus recursos tornam-se em vão em determinadas tempestades. Segunda coisa, se eles não parassem para clamar, se eles não dessem um tempo e entendessem, garrados no mastro, garrados na proa, talvez amarrados em cordas, porque eles lutavam contra ventos e mar revolto. Mas alguém disse: gente, vocês não perceberam que nós já fizemos tudo e nada está resolvendo? Mas e aí, faz o que ele disse? O nosso socorro está bem aqui pertinho. Aleluia! Oh, não precisa empreender uma viagem. Não precisa uma viagem longa, o nosso socorro está aqui do lado. Faz o que? É só clamar. É só clamar. Aleluia. Irmão, tem tempestade que não adianta gastar dinheiro, não adianta ir embora, não adianta abandonar a família, separar o casamento, mandar o filho para a mãe criar, está muito teimoso, o veneno não adianta. Faz o quê? Para de lutar e comece a clamar. Para de lutar. Ouça o que diz: não adianta lutar. Se a tempestade vem, para de lutar e começa a clamar. Vem me ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que eles aprenderam, pastor? Agarrar-se ao desespero
não resolve nada. Não resolve nada se desesperar. Pastor, eu estou para ficar louca. Pastor, o senhor não sabe a luta que eu estou passando. Eu estou para endoidar. Não adianta desesperar. Vai endoidar. Vai tomar remédio para dormir. Vai acordar doida do mesmo jeito. Não vai mudar. Não adianta se agarrar ao desespero. Não adianta se agarrar ao desespero. Faz o quê? Quieta. Cessa-se a voz do desespero e entra a voz do Espírito. Cessa-se a voz do desespero. A voz do desespero, irmão, ela só fala loucura. Aleluia. A mulher de Jó dá a pena. Irmão, pensa numa tempestade. Porque eu vejo a vida de Jó, irmão, eu vejo uma tempestade no deserto. Eu vejo uma tempestade, lá não tinha mar, lá não tinha barco, mas tinha um vento destruidor, passando pelos bens, matando os filhos, levando a saúde e a voz do desespero. E ela vem com todo o seu ímpeto, e Jó está ali, vento de um lado, tempestade, e a mulher de Jó levanta a voz do desespero e diz: homem, fale contra Deus e morre. Ele diz: você está com a voz das loucas. Você fala como as loucas. A voz do desespero não resolve o teu problema. A voz do desespero não põe solução na tempestade. Aleluia. O que mais eles vão aprender? Irmão, vocês notaram um negócio no verso 37? Vocês notaram um negócio? Pare, leia com calma o verso 37 e entenda o que está acontecendo. Levantando-se um grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que o barco já se enchia. Alguém já esteve num barco, no mar ou num rio? Alguém já esteve num barco? Tem gente que não entra no barco nem para ganhar dinheiro, mas... Irmão, o maior desespero, irmão Jandas, que eu devo imaginar alguém num barco, é ver a água subindo. Eu já fui pescar no rio Tocantins e no rio Araguaia, e nós estávamos em um barquinho nesses rios, na época de 1900 e pouco, uns barquinhos bem fracos, e tinha dois irmãos. Qual era a função dos dois irmãos com as canecas? Tirar a água do barco. Era um sentado de um lado, outro do outro, e a função desses dois irmãos, às vezes a gente revezava, era tirar a água do barco. Por quê? Porque se demorasse muito para tirar a água do barco, o barco vai a pique, o barco vai afundar. E eu fiquei hoje olhando para este versículo sem entender a cabeça dos discípulos. O barco já se enchia. Não era o fundo do barco molhado, irmão. Não era apenas um pouco. O barco já se enchia. E o que é que esses camaradas esperaram tanto? Por que esperaram o barco encher para depois clamar? Por que esperaram o barco afundar para depois clamar? Por que esperaram o barco transbordar? Por que esperar a luta te matar? Por que esperar o casamento acabar? Por que esperar o filho desviar? Para que esperar? Acorda e comece a clamar. Meu Deus, comece a clamar, irmão. O barco está enchendo, você não está vendo, não? Você não está vendo? Quantas vezes você já ouviu pregação sobre esse barco? Quantas vezes você já viu pregação sobre esse mar? Mas que dia você parou para notar que o barco se enchia e que eles só viram o perigo depois que o barco já estava cheio? Eles só lembraram, disse: não vai mais jeito, o barco já encheu. Não tem baldinho, não tem caneca que tire, porque eles não estavam numa canoa, eles estavam num barco pesqueiro. Não era uma canoa, Lucas, era um barco pesqueiro. Irmão, o tempo que eles esperaram até o barco encher, para depois tomar uma decisão de mudança. O Espírito de Deus trouxe você hoje para entender: não deixa o barco encher. Se a água já começou a bater nos teus pés, já é hora de desesperar. Já clama, já faz alguma coisa, porque daí para frente é só piorando, não vai melhorar não. Daí para frente é só pior. Ah não, mas a água bateu no tornozelo dela, vai secar sozinha. Não seca não, varão. Problema não resolve sozinho, luta não passa sozinho.
sozinho, tempestade não passa sozinha, não. Não adianta esperar que a água vá embora sozinha, ela não vai. Vai vir mais água, vai vir mais problema, vai vir mais luta e você estará mais cansado, mais abatido, a tua força terá ido embora. E então faz o que? Para de ficar batendo em vão, vendo a água encher e vai aonde está Jesus. A solução está lá na pompa do barco, irmão. A solução está lá no teu quarto com a porta fechada. A solução está lá na vigília. A solução está lá na consagração. A solução está em vir mais cedo para o culto. A solução está igual Ana. Vou mais cedo, vai para onde? Eu não vou esperar o barco encher. Tem 10 anos de água no barco, mas hoje eu vou mudar essa situação. Eu vou clamar. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Que lição Jesus vai dar aos seus discípulos? Porque ele levou lá para dar uma lição. Jesus não levou eles para matar afogado. Jesus não levou para dar prejuízo financeiro afundando o barco. Jesus levou lá para eles aprenderem. E o que eles aprendem? Em primeiro lugar, o medo nos impede de grandes conquistas. Em primeiro lugar, o medo nos impede. Espera aí, pastor, por quê? Porque eles não precisavam de desespero. Jesus deu uma ordem. Passamos. Irmão, você não entendeu o segredo disso aqui. Jesus disse assim: olha, eu vim do Pai para cumprir um trabalho. Satanás não me impede de cumprir. Fariseu não me impede de cumprir. Judeu não me impede de cumprir. Romano não me impede de cumprir. Tempestade não me impede. Eu vim para um projeto. E por que os discípulos não viram isso? Medo. O medo cegou, irmão. Tudo que eles aprenderam no capítulo 3, tudo que eles aprenderam no versículo 13, que Jesus os chama, o que eles aprenderam em Caná, o que eles aprenderam assentado, a conversa do monte das bem-aventuranças, eles esqueceram tudo. O medo cega o entendimento, o medo cega a nossa razão, irmão. O que tem de crente que está tão aterrorizado com as lutas, que ele esquece que o Deus que você serve, ele é maior do que todas as lutas. Pastor Nailson falou com propriedade. Todos nós conhecemos a história de Israel e de Golias. Irmão, quem é que estava naquele exército? Os irmãos de Davi, guerreiros. Quem é que estava naquele exército? Saul, guerreiro, forte. O Saul não era frouxo, irmão, ele era... E por que é que ninguém viu o que Davi viu? Porque todos eles estavam com medo. Todos eles estavam com medo. E o medo deles os fez cegar e perecer. Até que Davi chegou e não olhou com medo, mas olhou com coragem e disse: você vem a mim com espadas e com lanças. Eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo Ele te entregará nas minhas mãos. E eu vou cortar a tua cabeça. E a tua carne será dada às árvores, às aves do campo. Aleluia. Não deixe o medo cegar-te. Não deixe o medo ofuscar a tua fé a ponto de você querer desistir. Se Jesus está contigo, aleluia, calma o teu coração. Aleluia. O que eles aprendem, aleluia, os discípulos descobriram, irmãos, que tudo é possível pela fé. Jesus vai despertar. Jesus vai acordar, porque eles vão chegar para Jesus. Irmão, entenda a linguagem bíblica. Eles não vão chegar para Jesus dizendo: mestre, desperta, nós estamos perecendo, nos ajuda, mestre. Não. Mestre, o Senhor não se importa conosco. O Senhor nos chamou. O Senhor não se preocupa com a gente, não. Para que o Senhor nos chamou? Se o Senhor não vai cuidar da gente, irmão. Esse texto não se te dá que pereçamos. Eles estão dizendo: o Senhor não se importa com as nossas vidas. Jesus levanta
bonzinho, não. Jesus joga a mofada para lá, dá um bicudo da mofada, vai para perto do barco. Antes de Jesus falar com o mar, antes de Jesus falar com o vento, Jesus olha para ele: seus covardes, seus frouxos, homens de pouca fé. E ele diz: vocês estão comigo e não aprenderam nada. Ele levanta a voz e diz: mar se aquieta, vento cessa e houve grande bonança. Aleluia. Você precisa aprender, irmãos. Tem tempestade que vem, não é para te matar, é para você usar a sua fé nessa tempestade. Deus vai me dar vitória. A vitória vai chegar e eu vou confiar. O que eles aprenderam? Eles aprenderam que a incredulidade, aleluia, estava relacionada ao seu fraco conhecimento de quem era Jesus. Vocês acreditam que até aqui eles não acreditavam que Jesus era quem dizia ser? Eles aceitaram o chamado. Eles viram Jesus transformar água em pão ou água em vinho. Eles viram Jesus fazer milagres. Eles viram Jesus pregar a multidão. Mas eles ainda não acreditavam. Irmão, a incredulidade deles se associava à sua falta de conhecimento do poder e de quem era Jesus. Tem crente dentro da igreja que só conhece o Jesus da história. Ele só conhece o Jesus das pregações. Ele só conhece o Jesus do testemunho da irmã do coque. Ele só conhece o testemunho dos outros. Ele não acredita quando chega na vez dele que Jesus é capaz. Jesus faz na vida dos outros. Mas na minha vida, irmão, a sua incredulidade é por falta de saber quem é Jesus. A sua incredulidade, muitas vezes a tempestade te mata, te sufoca, porque você ainda não entendeu quem é Jesus na sua vida. No dia que você entender, você vai deixar Jesus dormindo na mofada, vai levantar no barco e vai dizer: ô vento, chega, acalma, o mar se aquieta, porque eu estou aqui, crente. Aleluia. Você precisa entender quem é Jesus, irmãos. Parar de conhecer Jesus só pelo que os outros dizem. Os discípulos ouviram do milagre da transformação, mas não acreditavam quem ele era realmente. Quem é, irmãos, que vai ter certeza que o Filho de Deus está deitado ali do ladinho e vai desesperar, irmão, a ponto de morrer? Quem é que vai chegar para ele? O Senhor não está se importando com a gente, não. E ele só, essa expressão, irmão, é a expressão de quem não conhece Jesus. Aleluia. O Filho de Deus está dentro do barco. Hoje é uma noite de sexta de vitória, uma noite de milagre. Eu quero que esta palavra vá ao teu coração agora. O Filho de Deus está dentro do teu barco. Aleluia. Você não é o Jesus da história. Não é o Jesus, aleluia, da religião. Não. É o Filho de Deus. É o Jesus da Bíblia, é o Filho de Deus. É o Verbo que encarnou. É o Cristo que foi sepultado. É o Cristo que ressuscitou. É Ele quem disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. É Ele que está dentro desse barco. É Ele que está entrando com você dentro dessa tempestade. E é você que precisa entender: se Ele está comigo, se Ele está, irmão, se eu estou com Jesus, então a situação vai ter que mudar. Por que Jesus dormia? Já para encerrar, por que Jesus dormia? Porque, irmãos, será que Jesus não tinha se apercebido da tempestade? Tinha. Será que Jesus não acordou? Quem é que não acorda, irmão, com água entrando para tudo quanto é lugar dentro de um barco? Será que você acha que aqueles discípulos não estavam gritando, um correndo para o outro: amarra a corda, segura o barco, olha, prende o leme? Era grito, era desespero. E você acha que Jesus não teve uma hora que ele levantou e disse: para de grito aí, quieta? Você acha que Jesus não acordou durante isso? Pastor, e por que ele não foi lá correndo? Por que Jesus não levantou da proa, desesperado, enxugando o olho?
irmão. Por que ele não? Porque Jesus, ele tinha plena certeza, consciência de quem ele era, para onde ele ia e o que ele tinha que fazer. E tempestadezinha nenhuma pararia quem ele era. Era por isso que ele dormia. Aleluia, a tempestade não era para ele, a tempestade era para os discípulos. Ele dormia porque não era para ele aprender, era para ele ensinar. Ele não era o aluno, ele era o professor. Ele não era o aluno, ele era o professor. A tempestade, irmão, não é para mostrar quem é Jesus na sua vida. A tempestade é para mostrar quem é você na presença de Jesus. Porque Jesus na sua vida, crendo ou não crendo, ele é sempre Jesus. Acreditando ou dormindo na polpa, irmão, ou no meio da tempestade, ou no deserto sendo tentado, ou enfrentando os leões, enfrentando Satanás, aonde não importa, Jesus é Jesus em qualquer lugar. Agora a tempestade não é para mostrar quem é Jesus. A tempestade é para mostrar quem é você na tempestade. Que crente é você na tempestade? Fique de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. A tempestade é para mostrar que crente é você na tempestade. Oh, glória a Jesus. Qual é a sua voz na tempestade? Qual é a sua voz na tempestade? A voz da louca? A voz do desespero? O Senhor esqueceu de nós, não está vendo a gente aqui não? Os discípulos precisavam aprender, irmãos, que eles não estavam seguindo um filósofo. Os discípulos precisavam aprender. Eles não estavam seguindo um mestre do judaísmo. Eles não eram discípulos de um Gamaliel ou de alguém que seguia a linha de Gamaliel, de Hillel. Eles precisavam entender que eles estavam seguindo o Filho de Deus. Aleluia. E eles só aprenderiam isto quando Jesus levantasse do meio da tempestade, tranquilo e calmo. Eu não sei se na capa, na túnica de Jesus tinha bolso, mas se tivesse, ele viria tranquilamente, mão no bolso, gente agarrado de um lado, agarrado do outro, o vento soprando. Eu creio que nessa altura ele já está com a água na canela, porque o barco já está cheio de água, e Jesus vem dar uma olhada. Vocês esperaram tudo isso aqui? Cadê as coisas que estavam aqui? Já jogamos tudo no mar, já perdeu tudo, né? Fizemos de tudo. E Jesus chega para a tempestade. E ele vai dizer: acalma, vento. Mar se aquieta. E houve bonança. Aleluia. E aí vem a revelação da escola de Jesus para os discípulos. Há um silêncio junto com o silêncio do mar. Há um silêncio junto com o silêncio do vento. E alguém quebra o silêncio. Disse: gente, que loucura é essa? Quem é este? Que homem é este que manda e o mar e o vento lhe obedecem? Que homem é este? Pergunta para a pessoa do seu lado, irmão, quem é este? Que homem é este que manda e o câncer desaparece? Que homem é este que dá uma ordem e o filho drogado se converte? Que homem é este que dá uma ordem e os demônios têm que sair bramando desesperado? Que homem é este que dá uma ordem e a enfermidade bate em retirada? Quem é